Sejam bem-vindos, muito boa noite. Este é o quarto debate que a Rádio Hertz está a promover no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. A Rádio Hertz, depois de percorrer todas as câmaras municipais do Médio Tejo, também a Assembleia Municipal de Tomar, está agora a centrar atenções nas 12 freguesias do Concelho de Tomar, e digo 12 porque a partir de 12 de outubro haverá precisamente lugar a esse regresso ao passado, por assim dizer, a desagregação das freguesias da Serra e Junceira, que irão seguir caminhos separados. E vamos hoje dar atenção à freguesia de Madalena e Bezelga. Contamos em estúdio com 4 candidatos. São eles António Silva, pela Coligação Democrática Unitária, Luísa Henriques, pelo Partido Socialista, Carlos Pereira, pela AD e Pedro Santos, cabeça de lista, pelo Chega. Vamos então dar seguimento a este debate dizendo-lhes, para quem nos ouve, para quem nos vê, que já foi feito um sorteio prévio para determinar quem irá começar no uso da palavra, apresentando-nos as motivações para a candidatura. Quem agora começa é também quem irá fechar este debate numa ronda de apelo direto ao voto. Feita então esta introdução, vou começar por Pedro Santos, candidato pelo Chega, saudando. Muito boa noite, bem-vindo. Vamos então a essa apresentação. Boa noite a todos. Estou aqui em representação do Chega. Chamo-me Pedro Santos, nascido e criado na freguesia. Tenho 2 filhos, uma empresa dentro da freguesia, portanto sou empresário, além de outras atividades como realização e um bar e essas coisas. O Chega candidata-se pela primeira vez à Madalena e está a candidatar-se para uma tentativa de ruptura dos últimos 8 anos do que se tem passado, para tentar descentralizar tudo sem soldos para o resto da freguesia, e durante este debate iremos com certeza apresentar as nossas propostas. Muito bem, vamos então avançar para Carlos Pereira, candidato da AD, coligação PSD-CDS. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite, ou boa tarde. Volto-me a recandidatar à presidência da Junta de Freguesia de Madalena de Bezelga para continuar o percurso que temos estado a fazer de uma tentativa de melhorar a nossa freguesia em diversas vertentes e tentar ter uma intervenção ou uma participação mais ativa na presidência da freguesia, que nos vá permitir tomar medidas mais a fundo que nós consideramos importantes para a melhoria da freguesia. Muito bem, muito obrigado. Agora Luísa Henriques, candidata do Partido Socialista. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite a todos, boa noite a todos os candidatos, às pessoas presentes na sala, a todos os ouvintes e boa noite muito especial aos fregueses da União de Freguesias de Madalena Bezelga, que é por esse motivo que eu aqui estou hoje, é por eles que estou aqui. Sou Luísa Henriques, tenho 49 anos, sou casada, tenho um filho. Nasci, cresci e estudei neste concelho. Portanto, aquilo que me proponho é dar continuidade ao trabalho feito ao longo dos últimos anos e melhorando sempre. Não está tudo feito, há sempre mais a fazer e a melhorar. Portanto, é para isso que estou cá com a minha equipa. Eu sou apenas o rosto mais visível de uma equipa representativa de toda a freguesia e conhecedora de todo o território e dos problemas que há sempre problemas, há sempre situações a resolver e é para isso que estamos cá, para dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado. E agora, para fechar esta ronda inicial, António Silva, candidato da Coligação Democrática Unitária. Boa noite, bem-vindo. Boa tarde, na parte da tarde. Pronto, boa tarde a todos os presentes e aos outros candidatos dos outros partidos. Portanto, eu sou António Silva, sou residente em Sensoldos, nasci lá e lá vivo, embora já tenha saído algumas vezes de lá, e sou candidato pela CDU numa decisão coletiva do partido, em que entendeu que, pronto, devia ser eu o cabeça de lista da freguesia. Ou seja, lidera uma equipa que nós construímos e que vamos fazer por melhorar algumas coisas, né, que nem tudo está bem. Pronto, basicamente é isso. Pronto, ficam as vossas apresentações nesta ronda inaugural. Vamos então dar seguimento ao debate propriamente dito. Agora começo por Carlos Pereira, candidato da AD. Permitam-me começar aqui por vos colocar um cenário
com alguma carga política. Abri este debate a falar nesta novidade que Tomar irá ter a partir das eleições, que é o regresso da Serra e Junceira como freguesias unificadas. Na altura da reforma administrativa, houve muitas queixas, muitos protestos em Tomar, nomeadamente para com a realidade que está agora associada a Madalena e Bezelga, um território de dimensão muito considerável e que para muitos não fazia sentido unir. Queria de cada um de vós perceber se esta ainda pode ser uma discussão que tem atualidade ou se não, se é já um comboio, permito-me aqui a analogia, que já passou. Carlos Pereira, Madalena e Bezelga continuam a fazer sentido unificadas ou recentemente perdeu-se aqui uma oportunidade para regressar a um passado que na altura da reforma administrativa parecia ser do agrado, pelo menos, da maioria? Em relação à agregação das freguesias, efetivamente a dimensão ficou muito maior, é uma freguesia com uma área muito grande, que em termos de área não foi benéfico num todo, mas na dimensão, a freguesia tendo uma dimensão maior, acaba por ter um poder maior, ou deve ter um poder maior a nível municipal e de intervenção em diversos assuntos a nível central, como a das freguesias com maior dimensão. Em relação a esta união, eu penso que atualmente as divergências que pudessem haver estão sanadas porque num todo a freguesia ficou beneficiada pela dimensão maior que acabou por ter. Ainda há coisas a melhorar, mas penso que é uma freguesia que ficou mais forte. Com no seu entender, e para que fique claro, esta é uma discussão que já não faz sentido daqui para a frente? Sim, julgo que para já não vejo razões para haver discussão sobre o assunto. A Junta de Freguesia tem capacidade, e dada esta dimensão, permita-me voltar a focar neste parâmetro, tem capacidade para chegar a todo o lado, tratando todos por igual. Esta é uma dificuldade para a qual tem tido as devidas ajudas? As ajudas são sempre poucas. Do pouco que se tem, tenta-se chegar o mais possível a todos. Mas sim, nota-se que há dificuldades em alcançar, desde das limpezas a nível de bermas de estrada, ervas, os cortes. É uma área muito grande que precisa de mais apoio da autarquia. A nível da saúde também continuamos com metade da freguesia sem médico de família, também é algo que tem que ser resolvido e a dimensão da freguesia devia ter uma importância para exercer pressão sobre a entidade central. Portanto, no seu entender, essa pressão não tem sido exercida, as coisas têm funcionado, reconhece aqui algum mérito pela forma como as coisas têm funcionado ou não? Sim, reconheço que não é fácil gerir uma freguesia com esta dimensão, com os recursos que tem e com o pessoal que podemos ter. Deveria haver a possibilidade de haver um apoio central maior, apesar de ser o maior que há para as juntas de freguesia, mas há situações em que acho que podia haver uma intervenção mais ativa, principalmente na área da fixação do médico de família, que acho que foi descurado. Muito bem, então vou avançar para Luís Henriques e é sempre bom sublinhar que está aqui na condição de candidata e não da condição de presidente de Junta de Freguesia da Junta de Madalena e Bezelga. Vou também colocar a mesma questão, se para si, enquanto candidata do Partido Socialista, esta é uma discussão que continua a fazer sentido, até por aquilo que vai ouvindo das diferentes pessoas, dos diferentes territórios da freguesia, ou se não, se considera que nesta altura já é possível que todos possam remar para o mesmo lado? Portanto, relativamente à desagregação de freguesias, da forma como foi proposto a desagregação atualmente, nem sequer era possível fazer a desagregação destas duas freguesias porque não tinham os requisitos necessários para que isso acontecesse. Também não houve demonstração de vontade a nível da população para que tal acontecesse. Daí, caso houvesse, teríamos feito o que era possível, apesar de sabermos que não, de acordo com os requisitos, seria praticamente impossível. É verdade, o erro foi o início, não é? Porque éramos uma freguesia já das maiores, com a agregação, apenas Serra Junceira ficou com mais 1,5 km e pouco quadrado do que nós. Atualmente, com a desagregação, vamos ficar com a maior freguesia do Concelho de Tomar,
que tem a maior população a nível de freguesias rurais. Portanto, é uma freguesia muito grande, com uma dimensão muito grande, com bastante população e, portanto, agora, nesta altura, já não faz sentido estarmos a falar neste assunto. Não... Consegue-se chegar a todo lado? Tratar todos por igual? Tenta-se chegar a todo lado, como é humanamente impossível, não é? Eu costumo dizer que temos azar que as ervinhas nascem todas ao mesmo tempo em todo o território, logo não conseguimos estar em todo lugar ao mesmo tempo. Temos os recursos humanos, temos aumentado os nossos recursos humanos, portanto, este ano conseguimos introduzir mais um operacional nos quadros, estamos a abrir outro concurso para compensar uma saída e prevemos fazer a abertura de mais um lugar para assistentes operacionais para que consigamos ter 2 equipas permanentes, apesar de o nosso trabalho não é apenas corte de ervas e limpeza de bermas, não é? Temos que dar apoio às escolas, damos apoio aos centros de saúde, apoiamos as igrejas, porque fazemos toda a limpeza exterior dos átrios das igrejas, das capelas, das associações, apoiamos associações na limpeza também exterior, portanto, temos muita gente que precisa do nosso apoio e é muito complicado conseguirmos chegar em tempo útil a toda a gente, mas com o tempo chegaremos a todo lado. Não é quando nós gostaríamos de fazer, não é? Mas isso não conseguimos chegar ao ótimo, mas trabalha-se para isso. Muito obrigado. Avanço então para António Silva, candidato da Coligação Democrática Unitária, precisamente a CDU, que na altura da reforma administrativa, da sua implementação e também durante estes últimos meses, até a propósito desta porta que se abriu para eventuais desagregações, sempre defendeu que devem ser, ou que deveriam ser as populações as primeiras a pronunciar-se. Também a mesma questão para o candidato António Silva. Esta é uma discussão que continua a fazer sentido, pode fazer sentido mais além no espaço temporal? Pronto, eu tanto quanto sei e pronto, como andamos no terreno, não é, e falamos com as pessoas, nós entendemos que terá sido um erro a agregação da freguesia, ainda por cima a freguesia da Madalena, que já tinha o tamanho que tinha, e juntaram mais a freguesia da Bezelga. Inclusivamente nós já iniciamos contactos e temos um abaixo-assinado já com bastantes assinaturas, a propor exatamente isso, ou seja, a desagregação das freguesias, e é uma das coisas em que nós temos no nosso programa que é como objetivo principal, que é mesmo isso, e a ideia que as pessoas têm é que há uma certa assimetria entre a parte da Madalena e a parte da Bezelga. Portanto, eu penso que, devido à dimensão das freguesias e às diferenças, grandes diferenças que há nas 2 freguesias, e até mesmo pela opinião das pessoas, mais da parte da Bezelga, digo, que se justifica, portanto, se for eleito, objetivo. assume essa intenção como uma prioridade. Sim, está no nosso programa. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, esse abaixo-assinado surge apenas, entre aspas, por convicção que as freguesias funcionam melhor sozinhas, ou considera que durante estes últimos anos não tem havido o mesmo tratamento para cada um dos territórios? Pelo menos essa é a ideia que as pessoas que o assinaram têm, não é? E nós já temos perto de 200 assinaturas. Pronto, e já foi há um tempo que fizemos esse trabalho, e pronto, que não houve condições para apresentá-lo, não estava terminado, mas tencionamos continuar esse trabalho e efetivá-lo, não é? E levar, ou seja, um dos objetivos que nós temos. Já agora pergunto-lhe, abaixo-assinado completo, o que é que se segue? Para onde é que esse abaixo-assinado será encaminhado? Pronto, isso é um processo que depois nós temos que dar seguimento a ele. Sinceramente, não estou em condições de dizer, não é? Mas, aliás, até se conseguiu, por exemplo, a desagregação da Serra e da Junceira, também se consegue a da Madalena e da Bezelga, não é? Portanto... Muito bem, ficamos então com essa sua convicção. Agora passava para Pedro Santos, candidato do Chega, também a mesma questão. Neste caso, temos aqui uma posição bem vincada sobre essa intenção de haver essa desagregação. E quanto ao candidato Pedro Santos, quanto ao Chega, que ideias é que há em torno deste caminho conjunto que a Madalena e Bezelga têm feito? O Chega é totalmente contra qualquer desagregação. Defendemos que outras deveriam ser agregadas. Não tem lógica freguesias com 600, 700 pessoas. Qualquer dia são aldeias a freguesias e não tem lógica.
A Beselga perde pessoas muito mais que a Madalena, portanto tem perdido a cada 10 anos 14% da população. E nunca vi nenhum abaixo-assinado, moro lá, nunca vi, e nunca vi pessoas descontentes. O que eu vejo as pessoas descontentes é com a parte do esquecimento, e do lado da Beselga, o esquecimento da junta pelaquela parte da freguesia. Portanto, há ali aldeias que dizem que nunca vêem ninguém da junta e que a junta não aparece lá, tirando quando é as eleições. Acontece isso na Carregueira e a Charneca do Machial, que é a outra ponta. Ainda lá tivemos no domingo e as pessoas também não... Pronto, dizem que há um abandono, sentem-se longe do centro. Quando diz que há esse abandono, está aqui a falar em termos de serviços, que uns têm e outros não? Em termos de tudo, porque é muito mais fácil a gente limpar em Sensolos, porque é o centro, puxar tudo para lá, e o resto em volta é como se fosse o deserto, como eu costumo chamar. Basta dizer que a Carregueira não tem ainda fibra. Não sei se haverá mais alguma aldeia no concelho todo de tomar sem isso. E essa situação depende da junta? Pode ajudar, porque a junta é a primeira defensora de todos os fregueses. Portanto, se nós lá estamos, nós temos que os defender. O dia que fui lá fazer a nossa apresentação à Carregueira, a erva tinha 1 metro de altura de cada lado das estradas. Eu sei que é difícil chegar a todo lado, eu entendo. Mas não se pode só limpar onde vai haver festas de verão. Nós temos que limpar pela freguesia toda. E se não chega a todos, vamos um bocadinho ao menos ao centro das aldeias. Porque toda a população merece o carinho da junta. Toda a população merece. E se eu não consigo chegar a todo lado, vou deixando se calhar as partes rurais e vou mais aos centros. Em Porto Talás está lá uma rua que não é limpa há 2 anos. E é uma rua. E como aquela rua, existem muitas outras, se calhar, pelo concelho. Dizer depois que o abandono das pessoas da freguesia da Beselga compreende-se porque junto há pouco e pouco tem tirado tudo de lá. Tinham lá uma sede de freguesia, pouco se usa, e está tudo a ser centralizado em Sensolos. Eu compreendo que Sensolos é o centro e querem fazer o centro. Eu defendo que a freguesia tem que ser todos iguais porque todos pagamos os mesmos impostos. Se for eleito, a Beselga volta a ter então essa atenção? Volta, sim senhor. Tanto que a minha apresentação foi lá na Beselga. É muito esquecido e toda a gente nota que está esquecido. Muito bem, não sei se alguém quer rebater alguma das considerações. Quero só rebater o seguinte. Muito bem. Realmente, quando foi a apresentação, já estavam ervas de 1 metro de altura, porque foi a primeira aldeia a ser limpa este ano. É normal que, depois, com as chuvas que houve até junho, a primeira aldeia a ser limpa este ano foi a Carregueira. Relativamente ao dizer que a Charneca se sente esquecida ou a Carregueira, posso lhe dizer que fizemos alguns metros, num valor de 10 mil euros, de valetas em cimento na Carregueira. Na Charneca, recuperámos o Poço do Povo. A Charneca foi contemplada com saneamento básico. A Charneca, Juncais de Baixo, não é nossa responsabilidade. Atenção que o saneamento não é da nossa responsabilidade, mas não estão esquecidos. A Charneca, Juncais de Baixo, Morteira, São Miguel, Carvalhal Pequeno, foram todos contemplados com saneamento nestes últimos anos. Portanto, não consigo perceber como é que a população se diz esquecida. Até porque eu ando no terreno e não é isso que me dizem, mas pronto, cada um diz o que quer. Pedro Santos também solicitou um minuto. Pronto, nós estivemos lá no domingo, efetivamente até fomos lá ver um poço que lá foi feito, não sei se já posso falar disso, 12 mil euros, entregue à famosa empresa dos contratos de adjudicação direta em tomar líder americano, em que o poço era uma coisa histórica, era algo que a população tinha orgulho, tinha uns tanquezinhos, era uma coisa antiga, como deve ser, bonita, história, e agora foram lá e fizeram uma caixa em cimento, pedra mármore, que nada tem de história, fizeram 2 vigalhões que nada têm a ver com história nem com nada, um exagero de dinheiro, 12 mil euros não sei aonde, não consigo compreender. Depois eu andei quase a tarde toda à procura da porcaria do poço. Gastamos 12 mil euros numa coisa que se dizia histórica, que é o Poço do Povo, e não há uma seta, não há uma indicação, e a maior parte da população também não a conhece. Lá achei um senhor que me levou lá.
Muito bem, para terminar. Estas são as obras da Junta e há muitas mais que vamos falar ao longo da tarde. Muito bem, então podemos avançar. O Luís Henriques também. Gostava de saber onde é que um tanque de cimento é uma coisa histórica, mas ok, tudo bem. Seguindo. Muito bem, então avancemos agora para outro tema. Permitam-me aqui também tentar perceber a importância da zona industrial, parque empresarial, de tomar, neste caso, o impacto que tem na Madalena e Bezelga e tentar enquadrar, e começo com Luís Henriques, candidata do Partido Socialista. Tem sido motivo de debate nesta preparação para as eleições em Tomar, que vai tentar aqui haver uma maior valorização em Val dos Ovos, também tentar apostar na zona do Pintado e ainda na Aceiceira. Esta centralização nestas opções poderá fazer com que a zona industrial da Madalena e Bezelga possa ficar para trás nesta equação ou não? Não, o que acontece é que a zona industrial da Madalena e Bezelga está praticamente lotada, tem lá alguns loteamentos que estão em processo judicial e que não poderão ser entregues ainda, mas esta é uma área da exclusiva responsabilidade do município e não da Junta de Freguesia, portanto acho que não faz sentido, num debate de juntas de freguesia, falarmos sobre uma coisa para a qual nós não temos competência nem responsabilidade. Mas tem impacto, tem se formos por aí, tem as juntas impacto. de freguesia basicamente não têm competência ou responsabilidade. Não tem muitas competências. É muitas coisas, mas assuntos estruturantes é tem o objetivo deste debate. Tem e muitas competências. Para mais numa estrutura que estará no território de Madalena e Bezelga. Claro que sim, mas o que acontece é que esta estrutura está praticamente lotada, como é de conhecimento público. Portanto, existem ali alguns lotes que estão com problemas, que foram adjudicados a determinadas empresas que não concretizaram o negócio e que deveriam devolver ao município e que não o devolveram e estão em processos judiciais. Portanto, a capacidade está praticamente esgotada. O que me preocupa na zona industrial da Charneca de Machial é, e que já ando a trabalhar com a Câmara e porque ouço as pessoas e porque ando no terreno, é o barulho que faz para a população. Que já andei no terreno, porque realmente a população que vive na Rua da Associação sofre ali um bocadinho com esses impactos e está a ser feito um estudo de forma a criar ali uma barreira para minimizar o som, de forma a diminuir o ruído e não criar tantos transtornos para a população. Agora, relativamente ao desenvolvimento da zona industrial, como digo, nós, juntas de freguesia, a nossa competência... Mas há impacto ou não na criação de emprego na freguesia? Há pessoas que trabalham na zona industrial e que vivem na Madalena? Claro que sim. Claro que sim. Então, pronto, era aí que eu queria chegar e era esse impacto pronto, que eu não aqui, estava a perguntar, não estava a tentar, não estava a perceber qual é que era a e tentar também perceber se esta zona industrial tem merecido a devida atenção que devia ter tido ao longo dos últimos anos. Portanto, tem havido ali algumas intervenções que são sempre consideradas, as pessoas consideram sempre pouco, não é? Mas dentro das empresas que estão no território e que naquele território e a quantidade de empregos que cria, eu penso que tem havido alguma preocupação a nível do município em tentar melhorar as condições dessas empresas, mas como lhe digo, não sendo esta uma competência nossa, também não tenho muito conhecimento do que é que está a ser desenvolvido a nível municipal sobre este tema. Avanço para António Silva, candidato da Coligação Democrática Unitária, também aqui para tentar perceber aquilo que entende como impactos positivos da zona industrial na freguesia da Madalena Bezelga. O impacto positivo é isso mesmo que se falou já, que é a situação da criação de empregos, embora a zona industrial não seja propriamente a competência da Junta Freguesia, se bem que a Junta Freguesia também pode fazer alguma pressão para determinados aspectos, não é? E a zona industrial, aquilo não será propriamente uma zona industrial, porque lá é armazéns e indústria não tem nenhuma, digamos assim, não é? E é possível, e não terá nada a ver com a criação de novas zonas industriais. Se nós formos, por exemplo, ao Concelho de Orém, tem 3 ou 4 zonas industriais e uma coisa não impede a outra. E não há razão para deixar de tomar conta desta em condições, pelo facto de haver Acredita mesmo que isso vai acontecer? Como? Que não vai aqui ser estabelecido algum tipo de prioridade, tendo em conta... Isso aí depende das próprias empresas, né, e da própria Câmara,
portanto, o maltrato daquela situação ali, não é? Penso que uma coisa não justifica a outra. Porque, se, por exemplo, se na zona de Val dos Ovos, se houver lá uma zona industrial que se vier a ser lá criada, não é? Não vai obrigatoriamente ter a ver com o desprezo da junta, porque será uma coisa diferente, não é? E também seria bom para desenvolver até a questão dos empregos naquela zona, não é? E também calha à parte da Madalena, mesmo na outra ponta. António Silva, falando aqui de potencial atrativo da freguesia, criação de emprego, há aqui espaço para crescer, para atrair empresas que se queiram fixar na freguesia? Sim, haverá, se houver trabalho nesse sentido, não é? Portanto, bem sei que me vão dizer que esta também não é uma competência da Junta de Freguesia, mas um Presidente de Junta tem que ser o primeiro zelador dos interesses de cada população. E se conseguir cativar ou ajudar a pressionar empresas para o respectivo território, está a prestar um bom serviço à população. Aquilo que eu queria perceber de cada um de vós é que propostas é que têm para ajudar a criar emprego na respectiva freguesia. Pronto, é assim, as juntas de freguesia não têm grande força, embora possa sempre fazer pressão sobre e haver propostas para a criação, para o aparecimento de empresas na freguesia, porque há muitas zonas onde podem aparecer empresas, não é? A freguesia é tão grande que há muitas zonas que estão vazias e que é possível desenvolver-se mais alguma coisa lá na freguesia. Muito bem, avanço para Pedro Santos, candidato do Chega, também aqui, se há algum tipo de proposta que possa aumentar a capacidade atrativa da Madalena e Bezelga para a criação de emprego. Ora, falando ainda do Poço, construção histórica, eu até sou construtor. Podia ter pedido um minuto de rebate, que é para não perder aqui o fio Estou à a gastar meada, o meu assim tempo, não é dizer. problema. Construção histórica. Construção histórica é madeira, ferro, telha de canudo e esse tipo de materiais. Nunca cimento. O cimento surgiu nos anos 50, 60. Cá em Portugal, se calhar 70 ou mais. Portanto, não tem nada de histórico. E depois de ter tirado os tanques de lá, é anedótico. Ficou um poço a correr água para nada. Avançando para as zonas industriais. O Executivo PS e os outros anteriores, a pouco e pouco deram cabo da nossa zona industrial. Quando se fez a zona industrial, criou-se a especulação imobiliária. Muita gente comprou terrenos para depois vender mais caros, que correu mal e estão lá abandonados. Depois está lá um molho de empresas que faliram e por qualquer razão não tiveram sucesso e que tem que ser a Câmara, claro, a resolver. Tirando isso, depois temos na presidência da Anabela, do PS, aqueles painéis solares todos a norte, que limitaram ali para aquele lado, embora o PDM não permitisse, mas poderia ser feito a alteração do PDM ou pedido para se alargar para aquele lado. Ficámos ali presos entre a linha e os painéis solares. Sendo assim, o Chega defende usar as duas que já temos, porque são as mais rápidas soluções, que é o Alto Pintado e é a zona industrial que já lá está, criando maneiras judiciais ou não judiciais para que os terrenos que estão em baldio, estão lá muitos, possam ser finalmente usados. E propomos também, além da zona industrial de Val dos Ovos, que acho que já há propostas e já há coisas, que seja feita na Aceiceira, na continuação para o nosso concelho onde está a da Barquinha, que está cheia a abarrotar, e que a gente aproveita aquele enchimento que a Barquinha está a ter, aquele crescimento, para se fazer ali uma zona industrial, mas isto são soluções que demoram 4 ou 8 anos ou mais. Num panorama mais concelhio, mas Sim. pedia-lhe que se focasse na Madalena e Bezelga. Claro que, estamos a falar da zona industrial, todas as empresas que forem para ali precisam de mão de obra. Precisando de mão de obra, se calhar a Charneca do Machial, ali logo ao lado, está mesmo praticamente dentro da zona industrial, iria ter mais população, iria precisar de mais casas, porque é outro dos problemas da freguesia, não há a habitação, está muito, muito difícil, não é só lá, é quase a nível nacional, verdade seja dita. Mas temos que criar, a Junta tem que criar maneira de, nós até defendemos a nível concelhio as associativas de casas, para fazer as casas, porque é uma maneira para os prédios de volutos e essas coisas poderem ser casas de novo, porque é impossível, se as casas estão todas abandonadas e a cair, não mora lá ninguém.
Muito bem. Vou avançar para Carlos Pereira, candidato da AD, também aqui, se tem algum tipo de proposta que possa ajudar a criar emprego na freguesia. Em relação às zonas industriais que estão propostas, acho que é do interesse de todos que avancem o mais rápido possível. Pronto, tanto qualquer uma delas, mas em particular a de Val dos Ovos, Carregueira. Acho que é uma zona industrial também que vem ajudar muito o concelho a aumentar a empregabilidade. É lógico que, ao contrário do que aconteceu com a zona industrial da Madalena Bezelga, a autarquia tem que dar mais atenção à zona industrial. Tem negligenciado a forma como tem tratado os arruamentos, as limpezas. A Junta deve interceder também nesse sentido, que tem feito em algumas partes, mas podia fazer mais ainda com as limpezas que tem feito nos canaviais, na entrada do lado do Machial, da Xananeca do Machial. As alterações de arruamentos que foram feitos pela autarquia, sem informar os proprietários das empresas, são pequenas coisas que fazem uma diferença enorme e mostram a falta de respeito e atenção que há pelo polo industrial, da zona industrial de Madalena e Bezelga. Além dos terrenos que foram entregues, a dita especulação imobiliária, penso que é do interesse de todos abrir novas zonas industriais o mais rápido possível, porque há empresas à procura e há necessidade também de tomar medidas em conjunto, porque a habitação é um ponto fundamental para haver também funcionários, empregados para essas empresas. Terá de ser tratado num conjunto e não só abrir um espaço e depois é preciso zelá-lo, é preciso apoiá-lo. A identificação das empresas, por exemplo, foram colocadas sinaléticas diminutas, com letras difíceis de observar. São pequenos pontos que podiam ser melhorados, que fazem muita diferença depois para quem se quer instalar e quem desenvolve a sua atividade numa zona industrial. Aquela zona industrial, quando se diz que está lotada, não tem mesmo capacidade para crescer? Não vê aqui algum tipo de solução para que aquela estrutura possa ainda albergar mais algumas empresas? Pronto, é uma dos pontos que tem estado a ser debatido ou tentado a ser executado com o apoio até do ex-vereador Luís Ramos, tem colaborado, estando presente na zona industrial, nos processos de reversão da propriedade para a autarquia, de vários lotes que estão devolutos, que estão completamente abandonados, e há vários pequenos lotes que têm que ser revertidos. É um processo burocrático que demora tempo, por vezes por falta de diálogo também entre as partes, mas é um trabalho que tem que ser levado mais a fundo e de uma forma continuada. E outras áreas maiores que possam haver, estas novas zonas industriais vão dar apoio a essa necessidade que está a haver na nossa zona, felizmente, e que devemos aproveitar, não devemos deixar passar esta oportunidade. Muito bem, então avanço agora para António Silva, candidato da CDU. Vamos focar a atenção na saúde, acesso aos cuidados de saúde primários, médicos de família. Se há aqui freguesia que efetivamente tem sentido na pele estas dificuldades, tem sido Madalena Bezelga, que até tem extensões de saúde onde não há médico de família há mais de 2 anos. Há agora aqui uma compensação, permita uma expressão, com o acesso à teleconsulta, mas António Silva, o que é que aqui pode ser feito para que a população tenha esse acesso que efetivamente está previsto na Constituição e que não tem acontecido ao longo dos últimos longos meses? Pois, isso é um facto. Longos meses, muitos meses, até anos, não é? Em que os centros de saúde não funcionam ou funcionam mal e até fechados, não é? Portanto, mas isso também, a Junta de Freguesia tem que interceder junto às entidades competentes para esse efeito e para que os centros voltem a funcionar regularmente, como funcionavam até aqui há meia dúzia de anos atrás, digamos assim, não é? Se essas entidades competentes até hoje, pelo menos pelo cenário que nós temos visto, não têm olhado muito para a realidade e para as carências que são visíveis na freguesia, o que é que o leva a pensar que de hora em diante vão dar essa atenção? Ninguém nos garante que eles vão dar essa atenção. Agora, nós podemos fazer pressão junto deles e mobilizando a população nesse sentido. Portanto, basicamente é aquilo que a Junta de Freguesia pode fazer. E pronto. Depois depende, isso é do Poder Central, do SNS. Portanto, o que podemos fazer é a pressão junto das entidades.
É de acordo ou concorda que uma junta de freguesia possa criar algum conjunto de incentivos diretos aos médicos de família para que os ajude a escolher ficar na Madalena Bizelga, ou as competências não vão tanto para esse lado? Não deviam ir, não é? Mas se calhar a junta de freguesia pode dar algum apoio, até por exemplo, não sei, tivemos um caso bem perto, ali em Paialvo, em que uma médica que esteve lá e que, portanto, com o apoio da junta da freguesia. Portanto, podia acontecer basicamente a mesma aqui, porque, quer dizer, nós temos um médico que em Sensoldes, portanto, está naquela idade, por exemplo, de Sensoldes, portanto, em Portalares, está na idade, se calhar, já de uma certa idade avançada, não é? E não há uma substituição. Portanto, ou seja, se calhar não há substituição por falta de médicos, será? Não é? Não sei se será, se não, mas se calhar tem a ver com as condições que os médicos, por exemplo, não queiram vir para o interior, para as zonas de interior. As populações mais isoladas, nomeadamente os idosos, há aqui algum trabalho a fazer em quem necessita de ir a consultas, a quem necessita vulgarmente de ir ao médico? Há aqui transportes suficientes para que essas pessoas tenham o acesso a esses cuidados? Neste momento não há. Não é? Portanto, uma pessoa que, por exemplo, esteja lá, como fala ali, por exemplo, na Carreira ou mesmo em qualquer zona da freguesia, tirando ali a zona central, que está mais perto de tudo, não é? Mas será difícil, por exemplo, um idoso, por exemplo, que vive na Carreira ou mesmo na Charneca, que é de falar das pontas, se não tiver pessoas de família que lhe façam a deslocação, não será fácil. Um idoso ou acaba por ter que alugar um táxi ou chamar uma ambulância, uma coisa, porque não tem apoio, não é? Nesse sentido. Pronto, são evidências. Aquilo Exatamente, que as pessoas querem ouvir da vossa parte é se vocês têm evidências e condições carências, para não é? ajudar a minorar esses problemas. Da sua parte, há alguma proposta para ajudar a minorar esses problemas? Pronto, é assim, as coisas não caem assim de repente e nós não podemos decidir isso assim de repente, não é? Mas se calhar com o tempo e com o estudo da situação poderá encontrar-se, por exemplo, um tipo de um apoio de transporte, por exemplo, para as locações para um hospital ou para qualquer lado, não é? Ou até mesmo para o próprio centro de saúde, uma vez que aqueles não funcionam em todo lado, não é? Pronto, é uma possibilidade. Avanço para Pedro Santos, candidato do Chega, aqui também muito diretamente, se for eleito Presidente de Junta, admite criar aqui algum tipo de incentivos para tentar atrair médicos para o seu território, ou essa não é uma competência da Junta? Não é uma competência, mas está a ser feito noutros locais. Como a gente já ouviu nestes debates e noutros lados, há câmaras e juntas a fazer isto e parece que está a funcionar. Depois temos o posto de Carvalhal fechado há 20 anos. Em Portalage acabou o médico de família também há uns anos bons e Longra ficou só em Sensoldes. Porque é que será só em Sensoldes? É estranho sempre. Sensoldes. Agora inventaram um dia de telemedicina, teleconsultas, uma vez por semana, e que cobre uma data de gente, Portalage, Longra, Val do Calvo, aquela zona toda. Passo da Quemenda, Vales de Cima, já em Torres Novas também, muitos estão ali, ou talvez ainda estejam, que se calhar já fugiram. Sendo assim, para ajudar os médicos, poderá ser feito incentivos em termos de aluguer de casa, tentar fixar numa casa da terra, e outro tipo de incentivos. Há ajudas que podem ser feitas, ou seja, pagar o ordenado legalmente não pode, mas há ajudas que podem ser feitas. E eu subo há dias que a Junta anda a ajudar certas pessoas a pagar a internet e essas coisas. Se a gente der a um médico, se calhar ajudamos a que a população fique. Se o Chega entrar naquela Junta, todas as pessoas que recebem, que não tenham que receber, vão trabalhar. Porque eu também trabalho todos os dias, todos nós aqui trabalhamos todos os dias, e ninguém tem nada que estar a receber internets e outras coisas da Junta sem trabalhar. Portanto, vão trabalhar. Se houver pessoas que necessitem realmente de ajuda, cá estaremos para aprovar e para ajudar. Agora, quem pode trabalhar, pode ir trabalhar. Eu paro que o tempo já vai longe.
Muito bem, então avanço para Carlos Pereira da AD também. Perguntava-lhe a sua posição sobre esta capacidade atrativa que uma junta de freguesia pode ter na aproximação aos médicos de família para que estes possam estar no território. Em primeira instância, a Junta de Freguesia é sempre a entidade mais próxima da população, portanto a intervenção é sempre importante, será sempre a Junta que deverá trabalhar para conseguir melhorar a qualidade dos serviços e da freguesia em geral. Em relação aos médicos de família, já há cerca de 4 anos que estamos a caminhar para 4 anos que em Porto Alage deixou de haver médico de família, há 3 anos que não há no Valcalvo, praticamente. Atualmente estamos com a teleconsulta. A teleconsulta será uma situação de recurso temporária e pontual, não será para usar à exaustão e em continuado. Quando diz temporária, estará informado de quanto tempo é que vai estar essa valência disponível? Em relação à forma de atuar, deve ser temporária, porque há determinadas formas ou atendimentos ou formas de participar no tratamento dos cuidados de saúde primários de uma pessoa que não se dão para realizar com uma teleconsulta, em que é necessária a presença de um médico. E usar a teleconsulta para uma situação temporária em que resolve-se determinadas situações, como avaliar umas análises, ou prescrever umas análises, ou dar uma recomendação, é executável através de teleconsulta. Agora, se formos para uma observação, em que há necessidade de uma observação, uma auscultação, deve haver um serviço para encaminhamento das pessoas para essa situação diferente e com mais necessidade de ter a presença de um médico físico que observa a pessoa. Aqui, neste sentido, acho que a Junta deve intervencionar, atuar junto da autarquia e da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo para que haja uma reposição do médico de família nestes centros de saúde. Poderá a Junta também intervir através da criação de condições de instalações capazes para receber um médico, para haver uma prestação de cuidados de saúde primários de qualidade. Isso também irá ser um motivo para ajudar a fixação de um médico também que possa vir deslocar-se para a nossa freguesia, para a nossa localidade, para prestar esses serviços primários de saúde. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, face a estes problemas, tem havido população que procura respostas noutros locais, deixando ali o número ou fazendo com que o número de utentes inscritos baixe e assim possa perder alguma força reivindicativa? Isso tem acontecido? O que tem acontecido é que o sistema de saúde primário, já agora abrangendo um pouco, está repartido. Temos as unidades de cuidado de saúde personalizados, em que é o antigo sistema de médicos de família, em que existia um médico de família com o grupo, tinha um número de utentes associados. Atualmente apareceram os USFs também, já há alguns anos, e que é uma participação pública ou privada, são os médicos que se apresentam a concurso para prestar esse serviço e substituir o SNS nessa prestação, e são remunerados por esse sistema. O que acontece é que as USFs pretendiam vir substituir as unidades de cuidados de saúde personalizados, os tradicionais centros de saúde. O que acontece é que não conseguem absorver toda a gente. E há uma faixa de população, principalmente na nossa freguesia, que não é abrangida por médico de família, porque as USFs não têm capacidade. Foi criada uma nova USF a Templários na zona norte do concelho, que está em desenvolvimento, com dificuldades devido à escassez de médicos que existe. E do nosso lado não temos população para fazer uma USF, porque era necessário haver cerca de 4.000 utentes para abrir uma USF de raiz. Podemos nos alargar a outros municípios, a outras freguesias que se debatem com o mesmo problema nos limítrofes. Era uma hipótese, mas para já penso que, apesar de não termos população suficiente para fazer uma USF ou para fazer um centro de saúde de maior dimensão, esta população continua sem ter entidade que as possa absorver. E a nossa preocupação está aí, porque nem as USF absorvem, nem ninguém consegue atuar. Daí a necessidade de um médico de família urgente
na nossa freguesia. E a teleconsulta é temporário. Avanço para Luís Henriques, candidata pelo Partido Socialista. Permita-me aqui, quando o candidato da AD fazia aqui um enquadramento no espaço temporal das extensões de saúde com mais carências, a Luís Henriques abanava aqui a cabeça, se calhar em sinal de discordância. Não é tanto assim, neste espaço temporal, que estamos a falar da falta de médico, é isso? O que acontece é que, portanto, Portalage fará à volta de 3 anos. Val do Calvo teve ou seja, também esteve sem médico, mas teve um médico depois durante 4, 5 meses, que também foi embora. Relativamente a este assunto, o que tenho a dizer é que muitas foram as reuniões que tive ainda com a ACES do Médio Tejo, porque na altura era a entidade responsável por esta área. Na altura conseguimos um médico para o Val do Calvo, que também não teve muito tempo, entretanto acabou por ir embora. Portanto, isto passa para a OLS Médio Tejo e continuaram as reuniões com a administração da unidade da OLS do Médio Tejo, da qual fiz sentir por várias vezes as dificuldades, porque temos uma população envelhecida, porque além de não termos médico há 3 anos, nós vinhamos numa pandemia em que os utentes já não eram seguidos como deveriam de ser. Muitos dos utentes estavam a fazer medicação que já não era apropriada, porque não eram acompanhados, era necessário fazer exames de prevenção e as pessoas estavam completamente, ou seja, o que estava a fazer é que estava a entupir as urgências, porque as pessoas chegam sempre até à última, porque não têm outro recurso. Havia um recurso na Nabância, mas que era pouquíssimo para a quantidade de pessoas sem médico de família, e as pessoas deixam-se ir até à última, e quando vão para o hospital ainda dão, ou seja, os gastos para o Estado, eu acho que ninguém ganha com isto, não ganham as pessoas porque perdem saúde, e o Estado não ganha porque tem um encargo muito maior com os doentes. Até que foi várias reuniões, digo-lhes que talvez as reuniões mais agressivas que tive durante o meu mandato terá sido com a administração da OLS. Até cheguei a propor o nome de um médico para ser colocado em Portalage, que ainda hoje estou à espera. Dei o nome e o contacto e me foi prometido e nunca chegou. Tive um médico que me prometeu vir para Portalage, mas que eu tinha que melhorar as condições da extensão de saúde. Foi quando coloquei janelas de alumínio e já estava preparada para mudar o chão, quando o senhor me disse que estava no programa Bata Branca e que iria ficar na mesma e que já não voltava. Em Val do Calvo, porque também não tinha condições, colocámos ar-condicionado para melhorar as condições, para ser mais atrativo. No entanto, o médico acabou por ir embora. Temos feito pressão, o que diz a OLS é que não tem médicos, não tem médicos, e quando os médicos vêm, eles escolhem para onde querem ir. E vão para as situações em ter melhores condições. Qual é que foi a solução que nós estamos a tentar resolver? Em conversação com o município, havendo a antiga escola de Portalage, que está abandonada há vários anos, teve entregue a uma associação e que ficou durante anos e anos a servir de armazém, praticamente, propusemos requalificar a escola e fazer lá uma verdadeira extensão de saúde com condições para que seja atrativo, que os médicos, eu percebo que um médico novo que não gosta de ir para uma extensão de saúde já com alguns anos, que já meio debilitada, criar uma extensão com outras condições para que seja mais atrativo. E é esse trabalho que estamos a desenvolver. Já fizemos o levantamento topográfico, já entregámos a um gabinete de arquitetura o projeto, que depois, portanto, a realização da obra não será junta, com certeza, porque não tem capacidade financeira e ultrapassa muito. É algo que possa ser concretizado nos próximos 4 anos, permita-me só aqui falar no mandato próprio. Eu gostaria que sim, mas como não depende de mim, não me posso comprometer. Mas confia que, estando concluída essa estrutura, a capacidade atrativa será diferente e criando melhores condições, eu penso que poderemos conseguir atrair, ou seja, havendo falta de médicos e os poucos médicos que vêm,
podendo eles escolher para onde querem ir, segundo o Sr. Diretor diz que eles dizem, não, eu vou para aqui, ou então vou-me embora porque há muito sítio para onde há vagas para médicos. Pode ser que criando novas... E também foi uma ideia do próprio Para equilibrar os administrador. tempos, ficamos então com essa proposta. Eu quero só fazer uma pergunta. Eu quero que o candidato do Chega concretize o que disse relativamente que a Junta de Freguesia paga a internet a cidadãos. A Junta de Freguesia não dá apoio direto a nenhum cidadão. Eu quero que isso seja concretizado. Então, vamos a esse rebate de Pedro Santos. A conversa foi dita dentro do Café Nófrio, não vou dizer a pessoa com certeza, e mais gente ouviu, mais gente ficou descontente, e a pessoa em questão disse claramente: vou à Junta que ainda não pagaram a internet este ano, ou este mês. São factos. E quando eu lá chegar vou confirmar, por isso eu não acusei, mas... Não precisa quando eu lá chegar vou ver se há ou não esses contratos, vamos investigar, como está no nosso coisa, investigar contas e essas coisas, e vamos ver se sim ou se não, e se não, cá estaremos para dizer é mentira. Se for, temos que ir ver quem é, e se merece ou não, e se... A acusação que o senhor está a fazer é gravíssima. Nenhuma Junta de Freguesia pode dar um apoio direto a um cidadão. Portanto, a acusação que está a fazer é gravíssima. Isso tem que ser concretizado. As coisas não podem mandar só ao ar. Dizer o que eu agora posso lhe dizer, como já disseram, que a responsabilidade do encerramento da Associação de Portalagem é sua. Sim, e eu não tenho provas disso, não vou andar aí a dizer a toda a gente que isso acontece. Percebe? Agora, quer dizer, vamos por aí, eu acho que isso não é correto. Não é esse o nosso caminho. Nós temos que falar a verdade. Agora, porque um fulano no café diz uma coisa... Até pode dizer que eu vou construir um aeroporto e vocês dizem, está maluca, vai construir um aeroporto. Não é verdade. Quer dizer, as coisas não podem ser, tem que ter uma base de fundamentação. A seu tempo será confirmado. Acusar as pessoas sem fundamentação não é correto. A seu tempo, mas isso tem que dizer às pessoas que andam a dizer isso no meio dos cafés. Não tenho nada a dizer. Eu estou de consciência tranquila. Quem não deve, não teme. Está de consciência tranquila, ainda bem, e nós vamos verificar isso. Entre aspas. Quero só rebater a parte da associação. Eu fui vice-presidente da Associação de Portalagem durante 1 ano e meio e depois fomos recandidatos e outra lista ganhou, nós saímos e os outros fecharam a associação. Não sei em que isso é que mete culpa na minha pessoa. Não sei. Tal como onde é que mete culpa? Eu dizerem que eu pago a internet. A conversa é a mesma, está a perceber? É só para perceber a igualdade. Eu ouvi isso no café. E eu também ouvi. Está a perceber? Pronto, então... Também ouvi dizer... Não, ouvi dizer que foi o senhor que fechou as coisas. Vamos agora avançar para Carlos Pereira, que também solicitou é conversa. As conversas de café. Ao sistema de saúde e à necessidade do médico de família, foi sempre referenciado que a autarquia não tem participação, mas a verdade é que os municípios em redor de Tomar têm todos contratos de bata branca, em que, juntamente com a Misericórdia e com a Segurança Social e com as autarquias, estão a remunerar médicos de família para prestar serviço à população mais carenciada. Só o acrescento. Muito bem, não sei se o candidato António Silva quer fazer algum acrescento ou se podemos avançar para outro... Acho que este era um não assunto, porque não se justificava, quer dizer, se a gente estamos a ter uma conversa de uma coisa com conversas de café, quer dizer, isso não... Eu entendo, mas não tem justificação. Na nossa perspectiva o debate acho também que isto é um não assunto, para esclarecer. E vamos então avançar, e precisamente este era um dos temas que eu tinha aqui previsto e vou começar com Pedro Santos, exatamente, que é as questões de ação social, apoiar quem mais necessita. Dentro da sua linha de propostas e tendo em consideração, lá está, aquilo que uma junta de freguesia pode fazer, o que é que se propõe colocar em campo para apoiar quem mais necessita na sua freguesia? Mas nós estamos totalmente de acordo em que se ajude, seja das formas legais possíveis, todas as pessoas que realmente precisem. Portanto, não concordamos que pessoas que não precisam tenham, mas isto já é sabido a nível nacional, quem pode vai trabalhar, quem precisa tem que ter ajuda. Nós temos propostas de angariar, e já existe o transporte a pedido, que não está muito difundido, muita gente não sabe que ele existe. Temos as propostas de fazer alguém da junta que possa transportar pessoas que precisam, devido à pouca rede viária que existe, a pouca oferta. Nós temos lá uma estação de caminhos de ferro que está, e a minha empresa é mesmo em frente, desde que se fez os passos a 12 euros, está com um grande volume de pessoas. Acho incrível como é que o Conselho de Tomar não aproveita aquilo.
É uma das nossas propostas tentar puxar o tudo ali para tentar começar, porque ali pode ser uma nova porta de entrada, como os bilhetes são mais baratos na CP, 12 euros para andar o mês todo, as pessoas podem vir até ali, e se tiver ali o tudo traz-os para tomar, pode ser uma nova entrada, e isto pode desenvolver o comércio em todo o caminho, toda a extensão, porque as pessoas estão à espera do comboio, tem que ser ali, porque Porto Alá já foi um grande centro, e neste momento não tem, com o fecho do Fernando, porque ele está doente, não temos um único café, não temos nada ali. Portanto, uma das ideias é desenvolver os meios de transporte, incluindo a CP. A CP só tem 3 comboios de manhã e 3 à tarde. Se tivéssemos maneira de transviar as pessoas para tomar, seria e o tudo já vai até ao Pato Bravo, portanto já não está assim a quilómetros. É tudo uma questão de as pessoas aproveitarem, porque a pessoa que venha de Coimbra tem que ir ao entroncamento ou esperar na Lamarosa e vir para cima de comboio outra vez. Ali é um saltinho, são 7 km. Em termos dos autocarros, também estamos na altura das escolas. Temos alguma oferta mais nos horários que as crianças precisam, mas nos outros horários é quase nulo. E as pessoas carenciadas, os idosos e isso, muitas vezes sentem dificuldades em movimentar-se até numas aldeias que estão relativamente perto da cidade. Há freguesias muito mais longe. Nós temos ali a 10, 12 km, que é o máximo 13 de tomar, os sítios mais longe. Porto Alá está a 7, o Charneiro de Machel ainda deve ser a menos. Portanto, mas mesmo para eles é um problema deslocarem-se. Precisam de ir a um médico, precisam de ir comprar uns medicamentos, não há. Depois temos também a ideia de a farmácia de Porto Alage. A freguesia tem uma farmácia aberta 4 horas por dia. É insuficiente. Uma pessoa que venha a um médico ou que vá a um médico à tarde precisa de comprar os medicamentos, não há um sítio aberto. Temos a ideia de tentar, porque isto tem que ser tudo por tentativas, que a gente não manda nas pessoas, como é normal, que a farmácia faça ao menos o horário laboral inteiro, porque só está aberta 4 horas de manhã. E basicamente é isso. Muito bem, vamos aqui tentar controlar e estabelecer um teto. Foi aqui pelo tempo do candidato Pedro Santos. Agora passava para Carlos Pereira também políticas de ação social que pretenda colocar em prática. Pronto, iríamos fazer o levantamento e encaminhar para os serviços sociais da autarquia as pessoas com as necessidades sociais e carências que possam surgir. Em termos de população idosa, iríamos continuar a apoiar o desenvolvimento das ações de apoio domiciliário, em particular das IPSS, interceder e atuar junto à autarquia para também pudessem avançar a abertura de lares que estão em projeto, que continuam por desenvolver. A nível da escola, propomos a apoiar o primeiro ciclo em particular, tentar ser mais atrativa as nossas escolas do primeiro ciclo para a população, através de subsídio das fichas escolares, para complementar, já são subsidiados manuais, falta as fichas, e para já seria as nossas intervenções nessa área. Que trabalho em parceria conta fazer com as associações, as IPSS que prestam serviço na área social? Nas IPSS, dar apoio nas necessidades que tivessem na sua atuação. Por vezes há situações que surgem, os transportes, as deslocações pessoal, atividades que desenvolvam, a Junta de Freguesia pode colaborar nisso e pode interceder também junto à autarquia para apoios e aprovações e legalizações que precisam, por vezes demoram imenso tempo. Está dentro da sua política, do seu quadro de propostas, o incentivo à natalidade ou não? Sim. Sim? Sim. Até que medida? Em que medida? Normalmente a nossa pretensão, para já em termos de projetos, seria dar um apoio de cerca de 500 euros a cada criança nascida e residente na freguesia. Independentemente da condição social de cada agregado, das capacidades financeiras de cada agregado. O incentivo é um incentivo à natalidade. Portanto, será para todos e quanto mais população, mais jovens houver na nossa freguesia, melhor. Neste caso, seria para todos. Quer acrescentar mais alguma proposta dentro daquelas que têm como prioritárias? Já continuávamos, o médico de família também, para quem é mais carenciado, se não tiver um médico de família do Serviço Nacional de Saúde, também está limitado nos seus direitos e na sua condição. Voltava então, solicitou Pedro Santos.
Nós também temos o apoio à natalidade, mas não com um prémio total ao nascimento, mas sim, durante 10 anos, um apoio, que poderá ser os 500 ou o que for acordado depois dentro da Junta, mas dado anualmente, para que não haja aquela tentativa que muita gente faz em certos sítios, recebe o dinheiro e foge para outros sítios. Muito bem, agora Luís Henriques, candidata pelo Partido Socialista, vamos então olhar para este alcance na área social, o que é que tem em carteira para ajudar quem mais necessita? A área social, portanto, o importante é estarmos de alerta para percebermos as reais necessidades a nível social da freguesia. Apoiar as associações de solidariedade social, como a Caritas Interparoquial, que nós fazemos em que todos os meses vamos ao Banco Alimentar a Abrantes, vamos a tomar, sempre que eles têm dádivas, somos nós, eu muitas vezes, que vou com eles fazer, portanto, o transporte desses alimentos e damos um apoio financeiro para enriquecer o cabaz de Natal às pessoas apoiadas pela Caritas Interparoquial da Madalena. Relativamente ao centro-dia, estamos sempre presentes, sempre que precisam. Sempre que há uma necessidade urgente, eu ainda há poucos meses vi que havia uma instituição que estava com problema de uma máquina de lavar roupa e que estava a fazer uns bolinhos. Nós, o ano passado, percebemos que a Associação do Paço da Comenda estava com um problema que não tinha máquina de secar e a Junta de Freguesia apoiou a aquisição da máquina de secar. Portanto, sempre que precisam, ou porque têm que ter melhores condições, que são exigências da Segurança Social, porque a Segurança Social é muito exigente com estes serviços e os apoios não são assim tão grandes, são escassos para as necessidades e para as exigências que têm para com eles. Portanto, estamos sempre lá, sempre que eles precisam, sabem que têm ali uma porta que podem contar e que podemos ajudar dentro do que é a nossa possibilidade, mas nunca, ou seja, até ao dia de hoje tudo fizemos para sempre conseguir concretizar essas situações que são urgentes e porque são eles, como eu digo, é a associação mais importante da freguesia no que diz respeito, porque são eles que cuidam dos nossos idosos e têm um papel muito importante na freguesia. Relativamente, portanto, estar atento às pessoas com carência social e nós tivemos o resultado que nos últimos 2 anos, que estamos atentos e identificamos, tivemos 2 casas recuperadas de pessoas de famílias carenciadas, 2 famílias monoparentais que viram as suas vidas melhoradas com condições de habitabilidade, o que é muito importante. E só estando atento e no terreno é que se percebe estas necessidades. Relativamente aos apoios sociais às crianças, nós atualmente temos 81 crianças no primeiro ciclo, 68 no jardim. Apoiamos todas as crianças do primeiro ciclo portanto, os manuais escolares são gratuitos e nós apoiamos com 20 euros, um voucher de 20 euros em que eles vão à papelaria para comprar material escolar. Muito bem, muito bem. E apoiamos também as escolas de jardim com apoio financeiro para que possam comprar materiais para trabalhar com as crianças. Avanço agora para António Silva e vou ter que puxar pelo seu tempo relativamente aos demais candidatos também, aqui começando por uma questão mais abrangente em termos de política social, de propostas, o que é que espera colocar em prática se for eleito como Presidente de Junta? Pronto, a questão da política social é de fazer o levantamento, penso que a Junta já faz, fazer o levantamento das necessidades, não é? A Junta é que terá o conhecimento, nós não temos assim tanto conhecimento, iremos descobrir, iremos saber, não é? E dar o incentivo. Agora, estas questões de, por exemplo, de aumentar a natalidade e não sei quantos, eu penso que ou mesmo o aumento da população, não é? Que não se resolva com dinheiro. Se calhar, se houver as pessoas, se tiverem condições nas determinadas localidades da freguesia, porque é que Sensoldos, por exemplo, tem muita gente? Porque, como tem-se dito aqui, não é porque tem tudo, né? Tem a escola, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Se houver nas outras localidades, as pessoas também, mesmo os casais novos, terão mais facilidade em ir viver para essas aldeias, uma vez que tenham lá a escola, que tenham médico, que tenham essas coisas. E é junto dessas situações que são necessárias para cada localidade que nós iremos tentar intervir e fazer o nosso papel, aquilo que entendermos e que as populações necessitem.
Ou seja, dentro deste quadro de apoio à natalidade, não considera como essencial aqui conceder dinheiro às famílias, neste caso a quem tem bebés? Sim, no seu entender, não irá ajudar... Ajuda sempre, não é? Mas quer dizer, eu penso ao que... aumento da natalidade. Eu penso que o principal é as pessoas terem condições para se fixar, não é? Porque, pronto, até porque... Quando se tem a natalidade já se recebe também os abonos e essas coisas, né, do Poder Central. Poderá haver um incentivo da Junta de Freguesia, mas acho que o principal é as condições para as pessoas se fixarem e para irem viver lá para os diversos lugares das freguesias, que há lugares, por exemplo, que estão um bocado abandonados e está tudo... Porque as pessoas vão para lá e não sentem... Não tem aconchego, não tem nada, não é? Pronto, isso num quadro mais abrangente ao nível da qualidade de vida e todos os parâmetros que compõem essa qualidade de vida. Propostas concretas, nomeadamente com os mais idosos, há algumas que queirem implementar? Pronto, os mais idosos é dar apoio na medida do possível, com transportes, para idas ao médico, pronto, isso aí é uma possibilidade, não é? Junto das escolas, o que é que querem implementar? Sim, junto das escolas é dar tudo o bem possível para elas funcionarem e para funcionar é que elas estão fechadas, não é? Tentar abrir e isso já abrange outra área que também tem que se tocar, que é do Poder Central. Não é? Porque... Por exemplo, a candidata Luísa Henriques deu aqui conta ainda há pouco de um conjunto de incentivos que estão em curso. Pretende manter esses apoios, talvez fazer mais? É possível? Sim, mediante, é possível. Isto é assim. É sempre possível fazer mais alguma coisa, não é? Pronto, a Junta já faz o que faz e é sempre possível fazer mais alguma coisa. Quer dizer, temos que ir analisando e vendo as situações caso a caso, não é? Pronto. Muito bem, então vou avançar e já estamos, julgo eu, exatamente, com mais de uma hora de debate, mas queria aqui só colocar um tema antes de avançarmos para a ronda final. Sim, vamos então, 1 minuto de Pedro Santos. Existe uma empresa no Carvalhal que faz esse tipo de transportes, é uma empresa local, para os idosos e para quem precisa. A Junta poderia fazer uma parceria ou qualquer coisa com essa gente para que houvesse uma interação e melhorasse o serviço. Muito bem, eu agora, dado então o evoluir do tempo, iria aqui colocar esta questão de forma mais abrangente. Começo pelo candidato da AD, Carlos Pereira, falando de acessibilidades, do estado das estradas, de caminhos. Há aqui alguma carência, alguma prioridade que tenha identificado como para ontem, permita-me esta expressão? Em termos de vias na freguesia em particular, temos a Municipal 535, que é a estrada que passa pela Morteira, Caniçal, Carvalhal Grande e Marmeleiro, que há vários anos que necessita de uma intervenção talvez mais musculada ou talvez mais profunda e estrutural, de forma a tornar uma via mais segura e mais capaz de ser um meio de transição na nossa freguesia, devido ao fluxo que tem e também à degradação que está a sofrer. O outro assunto que também está relacionado com as vias públicas tem sido a necessidade de renovação dos ramais de água. Grande parte da freguesia está com constantes rupturas, os asfaltos estão constantemente a ser remendados, a qualidade da água será posta em causa com a frequência com que há rupturas, reparações constantes e reincidentes nos mesmos locais, e penso que falar numa renovação das acessibilidades das estradas, dos pisos, sem falar numa alteração, uma renovação do ramal de fornecimento de água potável, seria algo descabido. Portanto, acho que seria fundamental também começarmos por aí, pela renovação dos ramais de água potável, conjuntamente, se fosse possível, a colocação de saneamento básico e aí fazermos uma alteração e aprofundamento, fazer os asfaltamentos e a renovação das acessibilidades na freguesia. E resolver também pontos negros que continuam para resolver ao longo de 4 anos. Tentamos interceder junto das entidades dentro da gestão da freguesia para que fossem resolvidos. Tentou-se, parecia que estavam quase a resolver, mas continuamos na mesma com esse problema dos pontos negros. Muito bem, e fez muito bem também introduzir essa questão do saneamento. Se os outros candidatos também o entenderem, também o podem fazer. Luís Henriques, então aqui acessibilidades / saneamento. Concordo plenamente com o Carlos, mas eu não chamo Carlos.
com o Rafael, realmente a estrada municipal 500 e, ajuda-me, e 35, eu sei pelos limites e não pelos números, precisa de uma intervenção urgente. Sem dúvida, é uma estrada que já ando a solicitar há vários anos, porque tive vários cortes, por causa de, como diz o Rafael, por causa de novos ramais para abastecimento de água e muitas, agora também para o abastecimento de energia, que agora já não se fazem por ar, mas sim por terra. Tem havido ali bastantes cortes na via, portanto é uma estrada que temos que lutar para que seja realmente resolvida, porque penso que dentro das estradas que temos na freguesia, que será a pior estrada, é a pior, sem dúvida, é a pior. Tem haver aí alguma estrada vicinal que poderá necessitar de alguma intervenção, mas nada de muito relevante. Esta, sim, sem dúvida, é o ponto negro da freguesia. Relativamente ao saneamento, aquilo que eu tenho a dizer é que temos falado com a TEG Ambiente no sentido de, portanto, grandes ramais não poderemos fazer isso, porque isso, nem eles têm que ser com financiamento e projeto, eu sei que andam a desenvolver projetos para isso, mas em situações de pequenos ramais em que já há saneamento e em que há habitações que não estão ligadas, fazermos uma parceria em que eles fazem, nós não podemos, não é? Porque não podemos mexer na rede de água nem na rede de saneamento, fazer uma parceria para que façam esses ramais que por vezes, por exemplo, na Charneca do Machial foi contemplada com saneamento básico, mas tem ruas pequeninas que não estavam contempladas no projeto, que ficaram para trás, e havendo aqui alguma abertura para que eles façam a intervenção a nível de infraestrutura e nós de pavimentação. Muito bem. António Silva também, as mesmas questões. Pronto. Em relação aos caminhos, nós apontamos, por exemplo, os caminhos vicinais, que normalmente, por exemplo, recupera-se um bocado, mete-se lá um bocado de tuvenã, mas sem mais nada, não é? E aquilo é uma obra que, ou seja, não digamos que seja perdida, porque, pronto, serve na altura. Mas a seguir vem o inverno, deslava aquilo tudo e aquilo fica tudo na mesma. Se calhar seria preferível, também não digo que a Junta consegue, de repente, arranjar esses caminhos todos, não é? Mas se calhar seria preferível ir arranjando, mas em condições. Sei lá, por exemplo, em vez de pôr só um bocado de tuvenã e nem sequer o bater, não é? Que é o que acontece, e aquilo que vai criar é pó e pronto, e dura meses, porque depois no outro ano tem que se fazer outra vez o mesmo trabalho. Se calhar seria preferível fazer menos, mas fazer com um produto minimamente que se fixasse e que ficasse por mais do que um ano, não é? Porque acontece muito isso na freguesia, e inclusivamente sítios onde eu frequento diariamente, que isso está presente. Pronto, exatamente por isso mesmo tem que se calhar, mas se calhar se lhe misturar, digo eu, não é? Eu também não sou técnico e não percebo muito dessas coisas, mas se calhar se lhe misturar um bocado de cimento, uma coisa qualquer, já fica mais agarrado, não é? As prioridades aqui já identificadas também, concorda com elas? Sim, a questão dos esgotos, eu acho, porque, por exemplo, abre-se um esgoto e depois aquilo fica, não é? E há que ser mera responsabilidade à empresa que fez o trabalho que digamos, não o acabou, porque fica assim. Ao nível do saneamento, onde é que este serviço deveria chegar em primeira instância na freguesia? Há aqui algumas localidades mais carenciadas do que outras. Onde devia chegar, algumas acima de outras, mas em termos de eu, por acaso, até vivo no sítio privilegiado nesse aspecto, não é? Mas, se calhar, devia chegar era a freguesia toda, não é? Seria o básico. Agora, claro, mas isso também não a Junta de Freguesia alerta para essas situações e faz pressão, normalmente, mais uma vez, junto à Câmara, que, pronto, não é? Da TEG Ambiente. Avanço para Pedro Santos, candidato do Chega também, estas duas situações, acessibilidades e também o saneamento. O saneamento e as águas compete à TEG Ambiente, mas a obrigação é da Câmara. Portanto, ela delega na TEG Ambiente. Portanto, a Câmara e as juntas é que têm que reclamar e pedir as coisas para os seus fregueses e para o seu concelho. Dito isto, a conduta da água entre Paço da Comenda e Fagulho já foi intervencionada mais 50 vezes ou 60. Já se tinha pago um tubo novo há umas 10 vezes. Eu sei que não é a Câmara, não é, mas é o dinheiro dos contribuintes que está a ser gasto.
Depois dizem que não há dinheiro para fazer grandes condutas. Mas houve dinheiro para fazer grandes condutas em Orém. Acho piada porque é que Tomar paga a água mais cara. Nós temos 100% de água da Tejo Ambiente. Tomar paga e depois os serviços são feitos em Orém. Mas está a ser feita uma comissão de avaliação. Vamos ver o que é que ela vai dar. Depois, queria falar aqui, por acaso dei-me com ela no domingo, em Carvalhal Pequeno, as bermas da água, onde corre a água ao lado das estradas, todas as semanas há carros que caem lá dentro. Tem que ser intervencionado urgente, porque a estrada é curta, fez umas valetas com, se calhar, 30 centímetros, e ainda domingo ajudei um carro a sair de lá de dentro. E pronto, e tem que se resolver pela segurança das pessoas, é importante, não estou a dizer que está mal feito, estou a dizer que temos que resolver, talvez magrada ou pô-las um bocadinho menos fundas, para que as pessoas, porque estive lá com o senhor que disse que é todas as semanas cai lá gente dentro, e isto danifica as pessoas e pode causar acidentes. Depois, identificando acessibilidades e prioridades a intervir. Sim. Pronto, as estradas são as mesmas, têm que ser reparadas. Tentar que haja uma ordem. Sei que em Portugal faz muito isto. Repara-se as estradas e depois vamos estragar para pôr esgotos e isso. De uma vez por todas tentarmos, eu sei que é difícil, também sou construtor, eu sei que é difícil. Mas vai de uma questão de organização, em que a gente tem que pensar antes de pôr alcatrão, o que é que vai ser preciso aqui? Eletricidade, não sei o quê. Deixa-se logo uns negativozinhos. E se calhar, futuramente não vamos partir aquilo tudo outra vez. Às vezes dá dó, a gente vê alcatrão novo e lá vai alguém, pimba, parte daquilo tudo. E temos que evitar isso, pelo menos. Muito bem, então vamos avançar, uma vez que já vamos com cerca de hora e 20 de debate, vamos avançar para o apelo direto ao voto. O último será precisamente Pedro Santos do Chega, por isso agora vou começar com Carlos Pereira, candidato da AD, coligação PSD-CDS. Vamos a esse apelo ao voto. A coligação AD Tomar para a freguesia de Madalena Bezelga propõe-se então interceder junto à autarquia das unidades locais de saúde, neste particular a unidade de saúde local do Médio de Tejo, para a reposição do médico de família na nossa freguesia, através da melhoria das instalações, quer para os prestadores de serviços de saúde, quer para os próprios utentes. Propõe-se também interceder para a renovação dos ramais de água, alguns com cerca de 40 anos, e em conjunto com o alargamento do ramal de recolho do saneamento básico. Tendo também, como já foi falado, ter atenção e interceder para a renovação da Estrada Municipal 535 e atuar também junto à autarquia para que a zona industrial possa ser um centro de empregabilidade, de forma a tornar a freguesia mais apetecível, um local de chegada de nova população, para que em vez de diminuir possa aumentar essa população. Lógico também se é necessário haver uma intervenção para que os licenciamentos das habitações também avancem o mais rápido possível. Neste sentido, apelo ao voto, Carlos Rafael Pereira, AD, para que em conjunto com os meus colegas de lista e com os restantes membros possamos tornar a nossa freguesia melhor. Muito bem, avanço agora para Luísa Henriques, candidata pelo Partido Socialista. Ok. Então, nós somos uma equipa coesa, forte, representativa da freguesia, em que o que propomos são propostas execuíveis, temos os pés bem assentos na terra, sabemos até onde podemos fazer, e até onde vão as nossas competências, e iremos continuar a apoiar o associativismo, a preservar o nosso património natural e edificado, como a limpeza da Ribeira da Bezelga irá continuar a ser uma realidade, apoiar na educação, na área da saúde continuaremos a fazer a pressão possível para que sejamos ouvidos e vamos tentar criar as condições para que haja médicos que queiram vir trabalhar para a União de Freguesias da Madalena Bezelga. Portanto, vamos continuar a trabalhar em prol da população e a nossa promessa é trabalhar.
Muito obrigado. E agora António Silva, candidato da CDU. Para dizer que, portanto, podem contar com o coletivo da CDU, que o coletivo da freguesia, e não só, porque nós trabalhamos a nível concelhio e também, se for preciso, vamos mais além, com a experiência que nós temos dos nossos autarcas, e que tudo faremos para, portanto, criar condições para a freguesia, para a melhoria da freguesia, de todo tipo de condições, portanto, e alertar, portanto, estamos disponíveis para levar avante o nosso programa, que, portanto, podem consultar na altura que ele sair, e que aceitamos o desafio que as populações nos derem. Portanto, iremos aceitar tudo, as condições, conforme a confiança que depositarem em nós, assim nós iremos realizar o nosso programa. Muito obrigado. E agora termino com Pedro Santos, candidato do Chega. A nossa candidatura surgiu para haver um corte com o passado. Madalena Bezelga está farta da estagnação que teve, está farta de perder pessoas, está farta de perder negócios. Precisamos de novos negócios na freguesia, precisamos de fixar mais pessoas. Como foi provado neste debate e dito por todos os participantes, Sansolos tem água, esgotos, escola, médico e casas, tem tudo. O resto da freguesia poderá ter algumas coisas, o resto não tem. Houve uma assimetria total entre fundos gastos em Sansolos e fora de Sansolos, e é tempo de a freguesia ser uma. É tempo da Bezelga voltar a crescer, não perder 14% de pessoas ao ano, e nós lá estaremos para defender cada voto que as pessoas nos derem. Que é essa a nossa forma de trabalhar, é essa a nossa forma. Nenhum de nós da nossa equipa precisa daquilo para viver. Nós vamos para lá para ajudar os fregueses. Portanto, dia 12 de outubro, votem na mudança, votem Chega. Muito obrigado a todos vós pela vossa presença, e assim damos por concluído mais um debate, o quarto, neste caso dedicado à freguesia de Madalena Bezelga. A Rádio Hertz irá continuar este percurso até 12 de outubro. Tenha uma boa noite.